Shalom, shalom, a paz de Deus para você. E muito bem-vindo ao canal, você que chegou pela primeira vez e você que sempre está aqui, muito bem-vindo também. Hoje o nosso vídeo é uma pergunta: você verdadeiramente está preparado para a volta de Cristo? Para eu fazer essa pergunta, eu preciso falar sobre um assunto muito sério. Existem dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que espera a vinda de Cristo, anseia pela vinda de Cristo e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, as profecias estão se cumprindo, está muito difícil aqui, Senhor, vem no momento mais escuro da humanidade. Há aqueles que anseiam muito a volta de Cristo. E há pessoas que nem aguardam a volta de Cristo, porque elas falam: ah não, Jesus sempre, desde a minha avó, sempre ela falava que Jesus voltaria e não voltou. A igreja primitiva dizia que seria em breve, 2000 anos passaram e Jesus não voltou. Há aqueles que dizem: não, Jesus já voltou, Jesus, ele ressuscitou, pronto, ele já voltou. São tantas posições, mas eu quero te dizer que Jesus vai voltar. Então é melhor você esperar Jesus, porque em breve ele virá. Mas entre os grupos de pessoas, foi uma pergunta. Vamos agora ler a palavra para a gente entender qual é esse tipo de espera e se você está preparado. Na verdade, eu posso esperar de uma forma ativa ou eu posso esperar de uma forma passiva. E vou te dar exemplo. De uma forma ativa é como Noé. Noé, o Senhor disse, haverá juízo, mas para sua família haverá salvação. Então Noé aguardava esse dia, ele tinha certeza que esse dia chegaria e ele não ficou esperando, sentado, e cada um que perguntasse para Noé: Noé, o que você está fazendo? Estou esperando, porque Deus disse que vai salvar a minha família e vai ter juízo, a terra vai ser destruída e eu estou esperando a salvação da minha família. Mas esperando, sentado, a destruição viria e levaria ele e a sua família. Ele precisava estar preparado. E como? Uma espera ativa. Tá bom, Deus me falou e Deus pediu que eu fizesse algo, que eu construísse a arca todos os dias. Noé avançava naquela construção. Cada dia ele construía um pedaço da arca. Esta é uma espera ativa. Quando chegou o dia, a arca estava pronta e a família de Noé foi salva. Agora, uma espera passiva, ela é destruição para a sua vida. Mas ainda tem um terceiro grupo, aquele que eu falei no início, aquele que não espera, nem de forma ativa, nem de forma passiva. Ló esperava o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Havia uma sentença sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. Foi Deus que deu essa sentença. Os anjos entraram na cidade para retirar Ló e a sua família. Mas Ló não estava esperando. Mas Ló, ele não estava esperando, mas amava Deus. Ló, ele tinha temor. Como eu sei? Porque quando os anjos entraram na cidade, Ló, ele reverenciou, ele quis hospedar, ele entendeu que era uma visita sobrenatural e por isso ele deu toda a honraria. Ló tinha temor, Ló amava Deus. Só que Ló estava sem conexão com Deus, ele não tinha mais uma vida de oração e ele estava com a linha de pensamento de Sodoma e Gomorra. Ah, não, essa vida do seu tio Abraão é muito antiquada, você tem que pensar como agora, é tempo moderno, isso não vai acontecer. Como que isso vai acontecer? Destruição não, quem que vai destruir Sodoma e Gomorra? Então Ló não aguardava. E o que aconteceu? Ele não aguardava, mas a destruição foi iminente e destruiu toda a sua família, porque ninguém estava preparado. Ló não estava preparado, a sua mulher não estava preparada. Ela olhou para trás, ela desobedeceu a Deus porque ela não tinha temor. As suas filhas, elas praticaram incesto com o próprio pai porque elas tinham o padrão do mundo na mente delas. A solução delas era de acordo com aquilo que o mundo ensina.
E Ló, ele escolheu a zona de conforto. Ló, ele escolheu aquilo que era mais fácil. Deus falou para ele ir para a montanha e ele falou: não, Senhor, eu posso ficar aqui no lugar mais perto, no lugar. Mas aí o Senhor falou: tudo bem, você quer ficar em Zoar, é um lugar pequeno e perto da destruição. Tão perto que Ló viveu destruição familiar. Ele foi retirado com vida, mas a vida espiritual dele foi destruída, sua família foi destruída. Você viu essas 3 posições? Esperar de uma forma ativa, esperar de uma forma passiva e não esperar. Ainda falando de forma ativa e passiva de esperar, Jesus, durante todo o Antigo Testamento, foi anunciado de que o Messias viria, de que o renovo viria. E detalhes, que seria em Belém, Efrata, detalhes do nascimento de Jesus foi dado no Antigo Testamento. Havia pessoas, quando chegou o momento da profecia se cumprir, havia pessoas que estavam esperando de forma ativa. Nós vemos Ana e Simeão esperando de forma ativa. O que eles estavam fazendo? Todos os dias no templo, aguardando e esperando a salvação. E eles viram, eles puderam contemplar com seus olhos que o Messias, o Verbo se fez carne, o Messias tinha chegado. Isso você encontra logo no início do Novo Testamento. Mas quando os 3 reis magos chegaram em Jerusalém e foram perguntar aos religiosos quem era, se o rei tinha nascido, eles sabiam que o rei iria nascer, eles sabiam, eles repetiram a profecia, eles disseram até que seria em Belém, mas eles só sabiam de forma intelectual. Eles estavam esperando passivamente um conhecimento intelectual, eles não estavam aguardando o Messias e eles perderam a visitação do Messias. Voltando agora para o nosso assunto inicial, eu quero pedir que você leia Lucas capítulo 12, porque depois nós vamos para Mateus 24 e eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês. Mas primeiro vamos para Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, olha o que está escrito. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Vamos ficar até aqui, versículos 35 e 36 de Lucas 12. Você viu aqui, se você verdadeiramente está esperando Jesus, qual é a ordem? É uma espera ativa. O que é que você tem que fazer? Primeira coisa, o seu corpo tem que estar cingido, preparado, vestido. Que tipo de vestimenta que eu coloco no meu corpo? Se eu vou para uma festa de casamento, eu preciso estar vestido adequadamente. Se eu vou para a guerra, eu preciso estar vestido adequadamente. Então, para me encontrar com o noivo, eu preciso estar com as vestes que foram anunciadas. O Senhor disse que a noiva de Cristo precisa estar com as vestes lavadas, purificadas, sem ruga, sem mácula, sem mancha nenhuma. Então isso fala de santidade, isso fala de restauração emocional, porque se não tem ruga, eu não tenho coisas velhas na minha vida, eu não estou agarrado ao passado, estou preparado para a volta de Cristo e eu não estou agarrado, se isso não tivesse acontecido com a minha vida, se eu tivesse nascido numa casa de pessoas que mais amorosas ou que me desse mais chance na vida, ou se você estiver agarrado a uma ofensa, você vai perder o melhor momento da sua vida. Então o Senhor está falando, esteja preparado, vestes adequadas para o encontro com o noivo, santidade, sabendo que é tempo de guerra, você tem que estar preparado para lutar diariamente por sua família, por sua vida, até que Jesus volte. E aqui ele continua dizendo, lamparina acesa. Para uma lamparina estar acesa, eu não estou falando de lanterna, eu não estou falando de luz elétrica, aqui é o tempo de Jesus, 2000 anos atrás, a lamparina, era mais ou menos, parece a lâmpada de Aladim, e ali tinha o pavio, e ela só podia estar acesa se tivesse óleo.
Então, quando o Senhor está falando de lamparina acesa, Ele está falando não pode faltar o óleo na sua vida. Quem é o óleo? É o Espírito Santo de Deus. Então, para eu esperar a volta de Cristo, eu preciso estar cheio do Espírito. Eu preciso estar preparado e cheio do Espírito. Mas ele fala mais coisas aqui para eu aguardar a volta de Cristo. Faça, ele diz aqui, versículo 37, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Vamos até aqui. Ele fala 2 vezes, vigilantes. E ele está dizendo que nós não sabemos o horário. Se vai ser à meia-noite, se vai ser de madrugada. Você não sabe se Jesus vai voltar amanhã, porque dia e hora não tem. Nós só sentimos, sabemos que está próximo pelas profecias que estão se cumprindo. Mas você não tem como dizer, se alguém marcar a data da volta de Cristo, duvide dessa pessoa. Porque Jesus mesmo disse, nem eu, é só o Pai que sabe. Só o Pai que sabe o dia e a hora. Ninguém pode marcar nem dia, nem hora, nem ano, nem mês, nada. Ninguém pode. Você só pode saber a estação. Está próximo à vinda, à chegada do noivo. E eu preciso estar vigilante. Quando eu vigio, eu não estou no estado de dormência. Eu não estou, porque quando você está dormindo espiritualmente, você está no estado de torpor e o inimigo se aproxima e você não percebe. Lembram de Getsemane? Quando os discípulos dormiram, quando eles não podiam dormir? Jesus que os acordou e disse, acorda, fiquem preparados, porque eu estou ouvindo os passos do inimigo e ele está se aproximando. Eu acho que você lembra da parábola das 10 virgens. As 10 queriam encontrar com o noivo, mas o noivo demorou e as 10 sentiram sono. E o Espírito de Deus, que é o amigo do noivo, gritou dizendo, vamos, acorda, desperta, o noivo está chegando. Todas acordaram, mas 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. Isso que é estar vigilante. Eu não posso andar na carona da unção de ninguém. Por que eu digo na carona? Porque as 5 noivas que não tinham óleo suficiente para ter a lâmpada, manter a lâmpada acesa, que volta ao assunto que a gente está lendo aqui. Aquelas 5 que só tinham óleo só até a meia-noite, elas iriam ficar no escuro, não iam conseguir achar o caminho para encontrar o noivo. Então elas pediram para as prudentes que tinham óleo a mais, me empresta do teu. E elas disseram, não, mas se eu emprestar para você, eu não vou ter para terminar a minha caminhada. O que eu quero dizer é que tem pessoas que, porque a mãe está posicionada, é o filho, então ele quer ir na carona da mãe, ou porque quer ir na carona do pastor, quer ir na carona do amigo. Não dá. Você precisa se preparar, você precisa estar vigilante por si mesmo. É isso, salvação é individual. Você pode orar, claro, pela salvação da tua família, mas chega um momento no teu relacionamento com Deus que é individual, e a volta de Cristo é um posicionamento individual. Você precisa se preparar, aguardar e não ficar nesse estado de torpor, sonolência, porque vem o cansaço. Tempo de dificuldade traz cansaço, mas vale a pena você ficar vigilante, porque você não vai perder a vinda do noivo. E ele diz ainda aqui, ele diz mais, e em seguida nós vamos para Mateus 24, ele diz o seguinte no versículo 39, porém considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês
menos esperam. E é verdade, o mundo não tem esperado a volta de Jesus. E ele está falando, fique preparado, porque a violência, ela tem arrombado a porta da casa de muitas pessoas. Famílias estão sendo destruídas, as portas estão sendo arrombadas pelo divórcio, arrombadas trazendo destruição do relacionamento entre pais e filhos. Então o Senhor está dizendo, fiquem atentos, feche a porta pela oração. Isso que é estar vigilante. Atente, Jesus está voltando. E quanto mais próximo da sua chegada, quanto mais próximo está a sua vinda, mais o inimigo quer intensificar para que você perca este momento. Mas se você estiver vigilante em oração, a sua porta, assim como a porta da Arca de Noé foi fechada por Deus, a tua vida de oração fará com que Deus mesmo feche a porta da tua casa e ela com certeza não vai ser arrombada em nome de Jesus. Mas eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 24. Eu disse que logo depois de Lucas 12 nós leríamos Mateus 24. E este é o sermão que o Senhor falou antes de ir para a cruz. Foi na última semana, quando ele subiu para Jerusalém. Ele foi para o Monte das Oliveiras, um lugar muito profético, onde tudo aconteceu, tudo está acontecendo e tudo vai acontecer, porque foi no Monte das Oliveiras que Jesus orou no Getsêmani, foi no Monte das Oliveiras que Jesus entregou a sua vida. Ele disse, ninguém está tomando a minha vida, sou eu que entrego. Foi no Monte das Oliveiras que ele avisou que ele voltaria do mesmo lugar que ele ascendeu, porque foi no Monte das Oliveiras, 40 dias depois que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e depois os anjos disseram, olha, do mesmo lugar aonde ele ascendeu, ele também vai descer. Então, Jesus ali no Monte das Oliveiras, ele falou algo muito importante e eu quero fazer essa pergunta para você. Mateus capítulo 24, olha o que está escrito no versículo, a partir do versículo 12, sobre os últimos dias. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Senhor está falando aqui do princípio das dores. Aqui no canal, Mateus capítulo 24, tem 4 vídeos falando sobre Mateus capítulo 24, versículo por versículo. Então, saindo desse vídeo, procura Apocalipse, Mateus 24 aqui no canal. Então, Jesus está falando sobre o princípio das dores e ele fala uma das características do princípio das dores. As pessoas estarão mais apáticas, mais egoístas, o amor vai esfriar da maior parte das pessoas. E ele ainda fala algo muito importante. Ele fala, eu vou ler de novo, de tão importante que é, eu quero ler para você novamente o versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não é fácil, num tempo de tão grandes dificuldades como nós estamos enfrentando, ficar firme. Tempo de engano, tempo de frustração, tempo de grandes problemas econômicos, grandes problemas na saúde, grandes problemas na política, grandes problemas em todas as áreas, até mesmo dentro das igrejas. E eu digo que o Senhor... um aviso dele para os últimos dias é fique firme, não desanime, não olhe para os homens, olhe para Deus, permaneça, fique firme, porque sim, você vai ser salvo. Mas aí ele dá um recado e fala, tem uma parte que você tem que fazer, porque nós somos corpo de Cristo, olha que responsabilidade, ele é o cabeça, nós somos o corpo, e ele está falando, é o corpo de Cristo que precisa evangelizar. Pensa em quantas pessoas... é impossível que ninguém tenha ouvido ainda falar de Cristo. Eu vou em missões, vocês sabem, eu viajo em missões. E eu digo que eu vou para países bem difíceis. E eu digo para você, tem muita gente que ainda não ouviu falar de Cristo. E você fala, você está falando só de missões transculturais? Não, eu estou falando também de missões urbanas. Eu estou falando de um evangelismo corpo a corpo. E aí você fala, mas eu não sei evangelizar, eu não sei falar.
Para você que diz que não sabe falar, uma boa opção, compartilha um devocional com alguém que você quer evangelizar. Você diz, ó, pensei em você. Ao invés antigamente a gente entregava panfleto, né? Agora você manda, compartilha um vídeo, compartilha um devocional e fala, olha, pensando em você, eu quero que você ouça essa oração, que você faça essa oração, que você seja abençoado por essa oração. Pensando em você, você sabe que a pessoa está passando por um problema familiar. Olha, esse vídeo fala do que você precisa fazer para vencer este momento. Você sabe que uma pessoa está passando por uma dor, um luto, ou uma dor, uma perda tremenda, não precisa ser só por causa do luto, ela está vivendo profunda tristeza, depressão. Olha, aqui eu vou te mandar um vídeo falando sobre depressão, como Deus se importa com você. Isso é evangelizar, porque você sempre terceiriza a responsabilidade. É fácil você falar, não, quem tem que evangelizar é quem está lá no púlpito, é o pastor, é o evangelista, é aquele que canta. Não, eu não sei, eu não nasci para isso. Eu quero dizer que por muito tempo eu dizia isso. Ah, porque eu sou tímida, então eu não sei falar, eu não sei puxar conversa. Mas eu fiquei muito envergonhada quando a minha mãe me deu uma grande lição. Meu filho era muito pequeno e nós estávamos numa aula de natação e uma mulher, ela chorava todos os dias. Enquanto seu filho estava na aula de natação, ela chorava todos os dias. E eu queria fazer alguma coisa, mas eu não queria ser invasiva, eu não sabia como falar com ela, eu tinha vergonha de falar, não é vergonha do evangelho, era vergonha se ela não queria falar sobre o assunto, eu não sabia mesmo como fazer. E o pior de tudo é que eu já pregava, essa a vergonha. E então, a minha mãe foi passar férias na minha casa, eu morava em Brasília. Minha mãe em São Paulo, foi passar férias na minha casa. E quando ela foi até a aula de natação do meu filho, e ela viu a mesma cena, e ela falou, vai lá, vai lá. Eu, não, mãe, ela chora todo dia, mas eu não sei se ela quer ouvir, eu não sei se ela quer compartilhar. Vai ver que esse é o único momento que ela tem sozinha. A minha mãe foi lá e falou assim, você precisa de ajuda? E ela prontamente, aí ela olhou para minha mãe, chorou, contou a sua história. Minha mãe falou, olha aqui, a pastora é ela. Eu vou chamar minha filha e ela vai orar por você, ela vai te entregar uma palavra. Que vergonha. Eu falei, meu Deus, por que eu não falei com essa mulher antes? A partir desse dia eu aprendi a lição. E eu falei, bom, se eu for invasiva alguma vez, eu prefiro ser invasiva do que não entregar a palavra para uma pessoa que está precisando. Então, a minha parte é dentro do meu dia a dia. Você não precisa ser missionário, pastor. O Senhor está dizendo, eu conto com você, espalhe as boas novas, diga para o seu vizinho, diga para um familiar, faça como Cornélio. Cornélio, ele ficou tão impactado com as boas novas que ele reuniu a família, vizinhos, amigos para ouvir Pedro. Faça como a samaritana, depois que ela teve um encontro com o Messias, ela saiu pela cidade toda anunciando, e ali todos foram até Jesus, Samaria inteira, dizendo, ô Senhor, agora nós estamos aqui, não só pelo que ela disse, mas pelo que os nossos olhos contemplam. Faça como Gadareno, depois da sua grande cura e libertação, ele evangelizou 10 cidades. É assim, esperar ativamente é fazer algo, você faz parte da profecia. Então aqui está escrito, eu vou repetir para você, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você quer que Jesus venha? Então você pode acelerar a vinda de Jesus, anunciando as boas novas, a tempo e a fora de tempo. E eu digo que nunca é fora de tempo, sempre
sempre é tempo para anunciar as boas novas, seja testemunhando verbalmente ou a sua vida sendo um testemunho verdadeiro, mas você pode fazer algo. Só não fique esperando e dizendo só, ora vem Senhor Jesus, faça algo, porque você faz parte, como eu disse, da profecia. José de Arimateia, ele entendeu que ele era aquele homem rico anunciado pelo profeta Isaías, aonde que daria o sepulcro para Jesus ser sepultado no meio dos ricos. Ele entendeu, ei, eu sou a profecia, eu quero fazer parte da profecia. Então entenda, você faz parte da profecia, então anuncie, comece a anunciar, enviando, como eu disse, oração, devocional, vídeos, e faça. Quando você olha para alguém que está sofrendo, faça algo, ore por essa pessoa, se importe com essa pessoa, porque veja que o sinal é o amor se esfriar. Não fique indiferente, ame e pregue o evangelho. Essa é a sua forma ativa de esperar Jesus, a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que você sai desse vídeo já fazendo alguma coisa, compartilhando, e não sai do vídeo se você gostou, sem antes você curtir, porque é importante para que este vídeo chegue a muito mais pessoas. Você que ama a palavra de Deus, aqui na área de membros tem muito curso para você. E não esqueça também que teve um probleminha no meu perfil no Instagram e eu estou usando um novo perfil por enquanto, Naira Pedrini Oficial. Você que me seguia, vai lá e segue esse novo perfil, porque já tem muito conteúdo nesse novo perfil. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.